Pessoal, no julgamento ontem do primeiro réu dos atos golpistas, lá do 8 de janeiro, do Aécio Lúcio Costa Pereira, esse é o nome do sujeito, que foi julgado ontem, né? Pegou aí 17 anos de cadeia, tá? De prisão. Desses 17 anos, 15 anos e 4 meses de regime fechado e 1 ano e 6 meses de regime semiaberto, tá? Essa foi aí a pena que esse bolsonarista safado, golpista, vagabundo pegou aí no julgamento do STF, tá? Só que durante o julgamento, o Alexandre de Moraes e o André Mendonça bateram boca, porque o André Mendonça, como todos nós sabemos, que foi indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça quis dizer que a responsabilidade dos atentados do 8 de janeiro era do próprio governo. E aí nem o Xandão tancou, né, essa tese absurda do André Mendonça, tá? Eu fico imaginando aqui que o André Mendonça deve realmente se informar pelo Zap, tá? Mas vamos aqui ver a discussão aqui entre o Xandão e o Mendonça. Vamos lá. Que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro. Eu queria e o Brasil queria ver o quê? Quando o ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência. Voltar aqui. Vídeos do Ministério quando estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério. Não, eu não quero ver, nem o Brasil quer ver. Eu acho que quem só quer ver esses supostos vídeos aí é o seu grupo de Zap. Tenho certeza que o seu participa de grupo de Zap, onde eu passo o dia inteiro recebendo fake news. Esse é o nível de ministros, tá, gente, que o governo de direita colocou no STF. É um ministro que se informa pelo WhatsApp. Esse é o nível, tá? E o Alexandre de Moraes, com toda a razão, está aqui repelindo as afirmações, as teorias das teorias da conspiração do ministro André Mendonça. Ele e o Cássio Nunes Marques realmente é de sangrar os olhos, né? Ver esses dois aí no plenário do STF. Mas vamos aqui continuar vendo aqui a reprimenda do Xandão contra esse bolsonarista André Mendonça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. Ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência nem de B. Vossa Excelência vem no... Vem com esse papo de que não é advogado nem de A nem de B. Ô André Mendonça, tu foi indicado pelo governo Bolsonaro, cara. Não venha com essa história de que você é nem A nem B. Você é D de direita. Você é B de Bolsonaro. Todos nós sabemos disso. Vem com esse papinho de imparcial pra cima da gente, né? E o Xandão aí tá comendo teus couro, né? O Xandão aí comeu teus couro aí sem dó, né? Mas enfim. É engraçado, né, gente? Que olha só aí como está o Alexandre de Moraes, né? Está pé da vida aí com o André Mendonça, tá? E com razão. Muita razão, tá? Vou julgar o Xandão? Claro que não. Vou criticar o Xandão? Claro que não. Porque esse Mendonça aí merece. Merece. Até agora eu não tinha visto nenhum ministro ter confrontado esse negacionista aí. Plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Ninguém precisa colocar palavra na sua boca não, ministro. Todo mundo sabe que o senhor é um admirador do Bolsonaro e também é um ministro terrivelmente evangélico, né? O senhor aí que compartilha das teses da extrema-direita que, com essa sua participação ridícula no julgamento, só nos dá mais certeza de que o senhor se informa pelo WhatsApp, né?
Então esse é o nível aí. Mas outra coisa, ó, que tá rolando aí, né, gente? A reportagem da revista Veja, tá? Foi publicada na noite de ontem, quinta-feira, sobre o Mauro Cid, né? Mauro Cid, sobre essa reportagem trata das primeiras informações da delação do Mauro Cid, tá? E que diz aqui que o Mauro Cid confirmou que entregou o dinheiro das joias, dinheiro vivo, em cacau, né, em cash, nas mãos do Bolsonaro, tá? Aí, Mauro Cid diz a PF que entregou o dinheiro das joias a Bolsonaro em mãos. Mauro Cid que ganhou aí a liberdade provisória, né? O Xandão liberou aí o Mauro Cid da cadeia. Agora ele está cumprindo não, porque ele não foi julgado ainda, né? Mas ele está preso, pegou uma prisão domiciliar, né? Prisão preventiva domiciliar, né? Porque ele ainda não foi julgado, mas com uma série de restrições, né? Ele está preso, pegou uma prisão domiciliar, saiu da cadeia, só que pegou aí também uma série de restrições, né? Por exemplo, ele está usando tornozeleira eletrônica. Vocês já prestaram atenção, gente, que a tornozeleira eletrônica se tornou aí o apetrecho oficial da extrema-direita? Que pode prestar atenção, os principais figuras da extrema-direita hoje estão de tornozeleira eletrônica, né? É engraçado isso. Então, o Mauro Cid está usando a tornozeleira eletrônica. O Mauro Cid que não pode sair de casa sem autorização. Ele não pode sair durante a noite, nem os finais de semana. O Mauro Cid que toda semana precisa comparecer à Justiça de Brasília, né? Então, tá aí. Reportagem aqui da revista Veja, tá? Tá aqui. Há muito tempo o Brasil não vivia um clima de suspense parecido com o que se viu nos últimos dias. Mais precisamente desde sábado, quando o tenente-coronel Mauro Cid foi libertado, né, gente? Após assinar um acordo de colaboração premiada. Ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, ele foi braço direito do ex-presidente durante os 4 anos de mandato. Nada ou quase nada acontecia no terceiro andar do Palácio do Planalto sem o conhecimento do militar, que acompanhava reuniões, viagens, atendia às ligações do presidente, agendava encontros e cuidava das contas pessoais da família. Então o Mauro Cid era realmente o faz de tudo, né? Incluindo o faz de tudo do crime. Com essa miríade de atribuições sensíveis, Cid viu, ouviu e compartilhou das mais íntimas situações. O coronel estava preso preventivamente havia 4 meses, desde maio, tá, gente? Desde o início de maio. Dias antes de ser solto, ele prestou depoimentos à PF e confessou sua participação em 2 casos investigados pelo STF. A falsificação de cartões de vacinação, né? Que isso aqui foi motivo da prisão dele, né? Enfim, foi preso por suspeita de falsificação de vacinação. Só que o tempo foi passando e novas coisas foram aparecendo. E a tentativa de vender joias, relógios, canetas e outros presentes recebidos por Bolsonaro durante o governo, tá? Aqui a foto que ele genocida, as joias que ele recebeu, que ele vendeu e tudo mais. No primeiro caso, Cid assumiu a responsabilidade de, portanto, fraudar o registro do Ministério da Saúde ao emitir documentos que atestavam ele, a mulher e as filhas haver recebido contra a Covid. Aí tem um determinado aqui momento da reportagem que ele tenta justificar o porquê é que ele falsificou os cartões de vacina, tá? Ele alega que ele estava com medo que a esposa e as filhas pudessem sofrer algum tipo de perseguição ou retaliação, né, por não terem se vacinado, tá? Na minha opinião, gente, gente que não se vacina, por exemplo, em uma pandemia, tinha que responder pelo menos civilmente, tá? Porque quando a pessoa não se vacina, automaticamente ela se torna um vetor de transmissão, né? Que ela não está imunizada. E isso pode acarretar em mortes, pode acarretar numa contaminação nas mortes. Então, na minha opinião, precisava haver pelo menos uma responsabilização civil, tá? Um processo, uma multa, algo assim, né? Porque eu tenho certeza que se, por exemplo, começasse a doer no bolso dessa galera que não se vacinou, podem ter certeza que eles iriam correndo para o posto de saúde para se vacinar, mesmo contra a vontade, tá? Mas é melhor desse jeito, tá? Eu estava com medo de perseguição, a gente não sabia o que ia acontecer. Estava com medo de a minha filha não poder ir para a escola, a minha esposa não poder entrar no mercado. Só se vacinar, meu camarada. Coloque a sua família para se vacinar que vocês não precisam se preocupar, tá? Contrariando uma das linhas de investigação da polícia que viu na iniciativa do coronel uma forma de driblar
a fiscalização sanitária em viagens ao exterior depois de deixar o governo. Também acho que isso aqui é um migué do Mauro Cid, né? Dizer que tava com medo da esposa, não sei o que, perseguir. Isso não faz sentido, gente, porque assim, se realmente estava com medo dessa perseguição, da suposta perseguição, né? Era só ter levado as filhas e a esposa para se vacinarem. Simples assim. Simples. Então, esse migué aqui do Mauro Cid, pra mim, não faz o menor sentido, tá? Eu acho que os investigadores não vão cair nessa. Essa é a alegação dele, mas não faz nenhum sentido, né? Porque o que explica a pessoa não se vacinar durante uma pandemia? Qual é a explicação razoável? Qual é a explicação racional pra isso? Não tem, né, gente? No segundo caso da venda das joias, a confissão do coronel embute revelações que comprometem e certamente vão agravar a situação jurídica de Bolsonaro. Cid admitiu ter participação na venda de 2 relógios de luxo recebidos pelo ex-presidente, um Patek Philippe e um Rolex. Patek Philippe que está sumido, ninguém sabe onde é que foi parar esse Patek Philippe, né? E aí isso também pode gerar mais um problema para o Bolsonaro. E no ponto mais sensível do depoimento, confirmou ter repassado o dinheiro obtido no negócio ao ex-presidente. Foi a PF quem descobriu a transação realizada na Surdina, lá na terra do tio Sam, né, gente, nos Estados Unidos, para onde Bolsonaro fugiu, né, no final do ano passado acompanhado do ajudante de ordens e levando na bagagem 2 kits de joias. Ao ser confrontado com a informação, o ex-presidente disse que desconhecia o negócio e não havia recebido nenhum dinheiro proveniente de venda dos presentes, tá? Mentiroso, né? Mentindo mais uma vez aqui. Depoimento de Cid desmonta essa versão. Aí foi o que o Cid falou aqui, né? O presidente estava preocupado com a vida financeira. Ele já havia sido condenado a pagar várias multas, né? Multas essas relacionadas à pandemia, né, gente? E durante a pandemia o Bolsonaro fez motociatas, fez eventos políticos sem máscara, né? Causou aglomeração, então ele ganhou essas multas, né, de presente. A ideia de vender as peças, portanto, surgiu de uma necessidade de levantar recursos para bancar suas despesas. Nossa, porque realmente o Bolsonaro é muito pobre, né, gente? Agora isso aqui é interessante porque a Veja, ela trouxe aqui ela incluiu aqui na reportagem um trecho da minuta golpista, né, gente? Que foi encontrada, essa minuta golpista que foi encontrada no celular do Mauro Cid, né? E lá na frente aí dá uma desculpinha dele também em relação a isso, né? Mas tá aqui, ó, deferimento. Olha só o que tem aqui nessa minuta golpista, tá? Tá aqui, ó. Havendo deferimento que constará em documento escrito que analisará os fatos descritos pelo presidente da República e reconhecerá as inconstitucionalidades praticadas pelo judiciário. Serão determinadas as seguintes medidas, tá? Então, olha só as medidas que seriam tomadas pelo golpe orquestrado pelo Bolsonaro. Nomeação de interventor que vai coordenar as medidas de restabelecimento da ordem constitucional. Intervenção, interventor, ditadura, golpe. Tudo junto aqui misturado. Fixação de prazo para restabelecimento de ordem constitucional. Aí nessa fixação de prazo é como se fosse decretação de estado de sítio, né? Como se fosse isso. Designação expressa de que, além das Forças Armadas, as instituições de segurança pública de nível federal, no caso a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, também estarão subordinadas ao interventor. Então, golpe de Estado, a primeira coisa que faz é aparelhar, né, os órgãos de repressão do Estado, PF e PRF no caso. Determinação de quais atos praticados pelo Poder Judiciário devem ser suspensos imediatamente, inclusive com afastamento preventivo daqueles que praticaram atos em violação direta à Constituição Federal, né? Então, emparelhar os órgãos de repressão, né? E também prender ministros. É isso na prática, tá? Abertura de inquérito para investigação das condutas das autoridades afastadas preventivamente. E, ao final, encaminhamento desse inquérito ao órgão com competência para processar respectivas autoridades. Havendo crime de responsabilidade imputado a ministro do Supremo, deverá ser encaminhado o inquérito ao Senado Federal para fins de julgamento do transgressor. Era engraçado, né? Porque está dizendo aqui que se houvesse um crime de responsabilidade do ministro do STF,
que esse processo iria ser, que o inquérito deveria ser encaminhado ao Senado. Mas peraí, num golpe de Estado o Senado continuaria funcionando? Claro que não, né, gente? Claro que não. Autorização para que o interventor suspenda com outros atos inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário que forem descobertos durante a intervenção, com a finalidade de concretamente restabelecer as prerrogativas constitucionais violadas. No caso de atos de cunho normativo eleitoral, devem ser citadas as respectivas resoluções do TSE. Tendo sido afastados os ministros do TSE, e aqui o Bolsonaro queria atingir diretamente o Alexandre de Moraes, né, devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos com violação da prerrogativa de outros poderes, então, nesse caso que era o governo, no caso o Bolsonaro, queria definir as violações de prerrogativas, tá? Então, além de dar o golpe, o Bolsonaro também queria decidir sobre violações, né? Então, ele assumiria o papel do Estado, né? Seria tipo Luís XIV. Devem ser chamados a integrar a corte e os respectivos substitutos. Eu fico imaginando que quem seria o substituto dos ministros, né, gente? Seriam os militares. Na minha opinião, seriam os militares, tá? Mas ele coloca aqui, ó, os atuais ministros substitutos do TSE, relativamente às vagas do STF, são Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. Por coincidência, 3 bolsonaristas, tá? Por coincidência, 3 ministros bolsonaristas. Beleza, o Dias Toffoli é menos bolsonarista, mas ainda assim eu ainda acho ele bastante reacionário, né? Então, por coincidência, quem estava aqui na linha de sucessão, digamos assim, né, seriam 3 ministros bolsonaristas, tá? Sendo reconhecida a atuação em desacordo com a Constituição da Corte Eleitoral, deverá o interventor fixar prazo para a realização das novas eleições, que serão coordenadas pelo TSE e sua nova composição, haja visto o afastamento preventivo dos ministros a quem foi imputada a conduta violadora da Constituição. Vocês realmente acreditam que haveriam novas eleições? Eu não acredito em nada disso. Eu não acredito que iria se colocar esses 3 ministros no TSE. Eu não acredito que ia ser realizadas novas eleições. Eu não acredito que o Senado Federal iria continuar de pé. Certo? Mas enfim, né? Mas voltando aqui ao Mauro Cid. Na última segunda-feira, já em liberdade usando tornozeleira eletrônica, Cid visitou um colega. Os boatos sobre o conteúdo de sua colaboração mantida em sigilo ganhavam dimensão, especialmente em relação à venda das joias. Ele então explicou que, apesar de tudo, não houve intenção de nenhum deles em fazer nada errado. Nossa, realmente são muito inocentes, né? Antes de terminar o governo, o presidente pediu ao coronel que avaliasse alguns presentes, itens, segundo ele, classificados como personalíssimos, ou seja, faziam parte do acervo pessoal do presidente e por essa razão podiam ser comercializados. Mas quem define o que é personalíssimo ou não é o presidente, tá, gente? Quem define isso é o TCU, né? Enfim, quem define isso são os órgãos competentes do Estado e não a figura do presidente. Aí, ó, o Mauro Cid continuou aqui, ele disse o seguinte: a venda pode ter sido imoral? Pode, mas a gente achava que não era ilegal. Então é aquela coisa, né? Receber auxílio, moradia, tendo casa, é ilegal? Não necessariamente, mas é imoral, né? A direita adora usar esses paralelos, tá? A polícia já havia rastreado praticamente tudo sobre a transação, mas ainda faltavam peças importantes para completar o quebra-cabeça. O relógio Patek Philippe, por exemplo, nem sequer chegou a ser registrado no setor responsável pelo recebimento de presentes, ou seja, oficialmente o regalo nunca existiu para o Estado brasileiro. Para os investigadores, Bolsonaro criou uma estrutura para desviar bens públicos de alto valor para fins de enriquecimento ilícito. Faltava, porém, uma informação fundamental para fechar a investigação. A prova de que o ex-presidente recebeu o dinheiro proveniente do negócio. Cid elucidou o caso. Segundo ele, o dinheiro da venda dos relógios foi depositado na conta do pai dele, o general Mauro Lorena Cid, sacado em espécie e repassado em mãos a Bolsonaro. Em mãos, para ele. Esse foi o que o Mauro Cid falou aos investigadores, né, que o dinheiro foi passado em mãos para o Bolsonaro. A entrega dos valores, 68 mil dólares, segundo os federais, se deu de maneira parcelada. Parte do pagamento ainda em solo americano. Apesar da colaboração, Cid tem de cumprir algumas exigências, tá? Isso que eu já falei, né? Que é uso de tornozeleira,
Ele vai ter que ficar em casa durante a noite e também nos finais de semana, e que vai ter que comparecer à Justiça de Brasília toda semana, tá? Semanalmente, melhor dizendo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui interessante na reportagem, gente. Porque tem muita coisa aqui que eu já falei aqui pra vocês, né? Que eu tenho falado aqui nos últimos vídeos. Então tem coisa aqui que nem vale a pena aqui eu também ficar falando novamente, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é sobre a minuta golpista lá, né? O ex-ajudante de ordens também precisou dar explicações sobre um roteiro de teor golpista encontrado em seu celular que discorria sobre a anulação das eleições do ano passado, que se somaria a uma intervenção no STF e a convocação de um novo pleito. Cid afirmou que, pelas funções que exercia, seu telefone canalizava incontáveis mensagens sobre diversos assuntos. E mais de uma pessoa encaminhou planos mirabolantes com conotação golpista, mas garante que não passou de um choro livre e que não deu prosseguimento a material. Bom, se isso realmente fizesse algum sentido, ele no mínimo prevaricou aqui, né? No mínimo. Porque se ele é um agente público e recebe, segundo ele, arquivos com teor golpista, automaticamente ele teria que denunciar isso às autoridades. Mas se ele não fez, então no mínimo prevaricou. Aí o que foi que ele falou? Eu recebi um monte de besteira nesse sentido, de gente que defendia intervenção, mas não repassava para o presidente. Qual o valor daquele texto capturado no meu celular? É interessante que mesmo o Bolsonaro ter largado ele as traças na prisão, ele continua aqui meio que tirando o Bolsonaro da reta, né? Dizendo que nunca passou para o presidente, que o Bolsonaro não sabia de nada, que ele recebia porque recebia, né? Então vocês percebem isso também, né? A blindagem aqui é estendida à trinca de generais que compuseram o alto escalão do governo Bolsonaro, tidos pela PF como incitadores de um movimento golpista. Os ex-ministros Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Walter Braga Neto foram poupados por Cid em suas tratativas. Por essa versão não há nada que macule os ex-auxiliares. Nunca vi o general Braga Neto levando nada ao presidente, nenhuma proposta. Aqui ele está livrando os dois, né? Tanto o Braga Neto quanto o Bolsonaro. O general Ramos desapareceu naquele período. O general Heleno estava mais preocupado com a saúde do presidente do que com os manifestantes. Nos últimos dias, o pai do ex-ajudante de ordem se empenhou pessoalmente em disparar telefonemas para negar as notícias divulgadas de que o filho teria incluído os generais no seu cardápio de colaboração. Corporativismo, até nos momentos de desespero, né, gente? É incrível como os militares conseguem, como eles sabem fazer o corporativismo, tá? Mas é isso, tá, gente? Vamos aguardar aí mais detalhes, mais informações da delação do Mauro Cid. Isso aqui é só um pedacinho dessa delação. Um pedacinho esse que já mostra pra gente que o Mauro Cid não vai queimar tanto assim o Bolsonaro, né? Vai ser em pequenas fagulhas, mas o trabalho mesmo vai ter que ser feito pela Polícia Federal, tá? E é isso.